Olá, boa noite. Estamos aqui com a vida nossa de cada dia e hoje especialmente vamos conversar com o jovem Marcelo Luiz. É uma história muito rica, muito interessante, de um missionário autônomo. Essa terminologia talvez você não conheça, mas você vai saber por quê. Esse jovem lá de Belo Horizonte, e de uma vida muito de dificuldade, família simples, e aí ele vai para São Paulo fazer o seu preparo acadêmico, e ali ele consegue se qualificar numa área muito procurada, muito boa, poderia ter sucesso, mas Deus o chamou, e ele sentiu o desejo, então ele foi para uma cidade pequena que vocês vão ouvir dele mesmo, né? E lá está exercendo missões. Deixa-me ver aqui, parece que ele entrou, deixa-me ver só aqui. Deixa eu tentar aqui, que eu estou tentando ver se abro para convidá-lo. Não consegui ainda, deixa-me ver aqui que não aparece, não está apto ainda aqui. Deixa eu chamá-lo. Ok, então eu convidei. Vamos ver aqui. Ok, Marcelo, eu já o convidei. Então você precisa ter um comando aí, eu acho, para você pedir para participar. Eu não estou visualizando aqui para poder te chamar. Vê aí no teu... Ok? Vê aí o comando participar. E aqui eu dou acesso para a gente conversar. Você não apareceu ainda, eu estou lhe vendo, mas você não apareceu ainda aqui. Ok, agora parece que conseguiu. Deixa-me ver aqui, deixa eu abrir. Meu celular está meio... agora, ok. Aprovado, adicionar. Ok, agora vai funcionar, Marcelo. Até que enfim. Adicionado. Vamos ver, ainda não. Vamos ver. Adicionado, mas não está ainda. Não sei se é conexão, o que é. Vou tentar. Agora foi. Agora. É a conexão que está lenta. Aí ele Ficou retarda. diferente mesmo a interface dessa vez. Certo. Muda, às vezes as configurações mudam, né? Eles estão mudando, às vezes. Deixa-me ver aqui, eu vou botar o fone de ouvido. Eu vou botar o fone de ouvido porque o som do WhatsApp aqui do smartphone é baixo e eu tenho dificuldade de audição. Você está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo perfeitamente. Estão me ouvindo bem? O senhor... Não, ainda não, porque eu acho que ele não pareou aqui, mas vamos seguir assim mesmo. Ok, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à live A Vida Nossa de Cada Dia. Hoje nós estamos com um convidado aqui, que é o Marcelo Luiz. Ele é de origem natural de Belo Horizonte e fez seu preparo acadêmico em São Paulo, numa área muito promissora, mas Deus lhe chamou para missões. E aí ele tentou, junto aos órgãos missionários, mas não teve êxito. Ele mesmo vai contar isso. E ele resolveu por conta própria. E disse, se Deus me chamou, ele vai prover todos os meios. E foi para uma cidade pequena, no interior da Bahia. E aí ele está nessa cidade, que ele vai dizer também, contar para a gente, fazendo um trabalho impressionante. Eu fiquei impressionado quando ele começou a falar. E Deus está suprindo. E ele vai dizer por que ele escolheu essa cidade, né? Porque Deus, aliás, escolheu ele para essa cidade. Marcelo, boa noite. Seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Suas saudações aí aos nossos ouvintes.
Primeiramente, eu cumprimento os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. E comentando já a introdução que o reverendo Valdir fez, a minha caminhada começou de uma maneira que, humanamente falando, a gente acha que vai conseguir as coisas conforme nós traçamos, mas nunca é assim. Você pode até fazer um planejamento, que eu costumo, agora que eu aprendi, eu chamo de exercício de esperança, porque na verdade vai acontecer conforme Deus quer. Antes de entrar nessa sua caminhada, fala de onde você nasceu, a sua origem familiar, né? Falar um pouco disso. Como é que você conheceu Jesus, ainda bem pequeno? Como foi essa caminhada? Então, eu sou belo-horizontino, nasci em Belo Horizonte. Chamada Meus, BH, né? isso, a famosa BH. Sou mineiro original, nasci na capital. É. Talvez meu sotaque não seja tão forte quanto era antes, porque eu morei em Uhum, muitos lugares. perfeito. Peregrino mesmo. É. Meus pais são baianos, minha mãe é Hum, natural de Santo Antônio do Barcelona, e meu pai é natural daqui onde eu estou hoje, Ibirapuã, Bahia. uhum. Aqui é roça mesmo, viu, gente? Celular veio funcionar aqui, deve ter uns 10 anos. Mas você não está debaixo de uma árvore aí para poder pegar o sinal, não. Hoje não. Antigamente tinha fila nos orelhões, Ah, eram três gabines e tinha uma moça que ela que tinha que discar para você. poxa. Aí depois que colocaram o primeiro orelhão, assim, que você vinha escrito oi, assim, que você falou, agora Ibirapuã vai começar a caminhar. Nossa, demorou bastante. A Sim, mas ligação volta veio de São aí o teu início de vida. Fala lá do teu início de vida. Eu lembro que minha mãe costumava deixar a mim com uma vizinha que era cristã. Uhum. Não existia brincadeira na Você, casa dela que você é filho parasse. único? Você é filho único ou tem irmãos? Eu tenho dois irmãos, Dois irmãos. um chamado Renan e um chamado Henrique. Certo. Eu sou primogênito. Uhum. E eu ficava na casa dessa mulher algumas vezes. E mulher cristã fez ótimo papel. Uhum. E aquilo ali foi ficando no meu coração. E eu lembro que eu sempre ficava muito feliz. Eu não queria saber de outro lugar, a não ser da casa daquele pessoal. Eu não consigo me lembrar o nome dela, eu era bem pequeno. Mas eu não me esqueço de Jesus. O mais importante ela fez. Ela pregou Jesus para mim. Através de brincadeiras com os filhos dela. Ela ia contar histórias para gente. Eram histórias que envolviam o Senhor Jesus. As brincadeiras envolviam canções que tinham o Senhor Jesus. Isso ficou no meu coração. Mas frequentava alguma igreja ela? Ela sim, minha família ainda não. E olha que Ah, meus pais, tanto por parte minha mãe, quanto meu pai, o pessoal deles, tudo da Assembleia de Deus. uhum. E os que não eram assembleianos eram batistas na nossa família. Então não tinha desculpa. Eles estavam realmente trilhando um caminho que não tinha nada a ver com o que eram para eles estarem fazendo. Eles não congregavam, Eles não estavam frequentando a igreja. nem frequentando, e para ser sincero, era uma vida ao acaso, mística. Meu pai, eu lembro que nas paredes de casa tinham carrancas, mas não tinha nada a ver com religião para eles. Meu pai tinha um bonequinho de louça do Buda e de vez em quando ele colocava dinheiro debaixo do bonequinho do Buda. Ô pai, o que significa isso? Ah,
para dar sorte. Pai, dá sorte de quê? Isso aqui não faz nada. É aí, por causa dessa mulher ter me evangelizado, eu pedi para minha mãe começar a me levar na igreja. Hum. Não demorou muito, começou. E foi assim que o Senhor Jesus começou a palavra dele em nossa casa. E fez efeito. Tanto é que minha mãe foi batizada nas águas e tudo. O meu pai hoje, até hoje, eu ainda peço orações pela vida dele, mas ele já, com a convivência, ele já melhorou muito. Ele vê que realmente o Marcelo, do tempo que eu me afastei da igreja, comparado ao Marcelo de hoje, é outro Marcelo. Porque os meus pais, o meu pai se Mas em separou Belo da minha mãe. Horizonte, como, como é que, antes de se separar da tua mãe, teu pai, como é que vocês sobreviviam? Quem é que trabalhava? Teu pai, tua mãe? Quem Meu trabalhava? o meu pai trabalhava, ele era dono de uma loja de material elétrico. Hum. E antes disso, ele era gerente. Na época, se eu não me engano, era o Banco Benji. Antes do Banco Benji, ele chegou a trabalhar em outros bancos. E como eu era muito pequeno, eu não vou conseguir, mesmo tentando puxar na memória, lembrar os É, bancos que ele trabalhou. perfeito. Mas meu pai, ele sempre foi um gerente de banco, um ótimo administrador. Então ele sabe Quando eles administrar. se separaram, qual era a tua idade quando eles se separaram? É, Meu pai, na verdade, ele foi embora, né? Ele não avisou nada e pegou e foi embora. Eu lembro que eu tinha mais ou menos. Eu tinha mais ou menos. Eu tava na pré-adolescência. Eu tava na Não. pré-adolescência. Ele saiu falando que ia trabalhar. Ele, nessa época, ele mexia com sal mineral para gado, né? Tinha que viajar, visitar os fazendeiros, falar da qualidade do sal, por que que aquele sal é melhor. Só que dessa vez ele não voltou da viagem. E isso foi muito ruim. Isso Nem aí. deu notícia. Nem deu notícia. Não, nós fomos descobrir onde meu pai estava depois de um ano que um parente pegou e o avistou e pegou e Hum, falou: tá na cidade tal, que é a cidade hum. natural dele. Ah, E aconteceram muitas coisas. Isso me afastou um pouco da palavra de Deus, o que na verdade tinha que ter feito o contrário. Tinha que ter me aproximado de Deus. Porque eu tinha que ter orado e mais. como Só é que eu que não tinha. vocês sobreviviam? Como é que Minha vocês mãe, sobreviviam? minha mãe na época, ela tinha 4 casas, né, a que a gente residia, e ela Uhum, locava as outras casas. Só perfeito. que com o passar do tempo, minha mãe, ela ficava com dó das pessoas e deixava pessoas morarem sem pagar. Uhum, E aí ficava aquele tanto de conta de luz até cortar a luz. Aí eu fui crescendo, eu tinha que me virar para pagar as contas, limpar o nome de novo, para deixar o local em condições de novo, para poder local. O local não se pagava mais. é, A chegar ao ponto de acontecer isso. certo. Mas tinha vezes que eu também apoiava, às vezes na rua de baixo da minha casa, quando chovia muito, o rio Uhum, alagava. Você não vai deixar um vizinho seu que se cresceu de infância sem uhum, lugar para morar. perfeito. Teve vizinha que ela voltou achando que tinha perdido tudo. Tava lá em casa tudo guardado. A gente arrombou a casa dela, guardou geladeira, fogão, colchão, tudo. Tudo lá. Ela chegou, tava tudo novinho, guardadinho. A chave tá aqui, dona Cida, tá aqui. Uhum, Máquina de lavar dela, tudo guardadinho. bom. Então, a gente não estava congregando, mas os princípios morais de Deus que Deus colocou na gente ficaram. Mas essa separação, Mas você estava estudando. Você estudava. estudando na escola, não abandonei os estudos. Eu sempre tive um pouco de dificuldade para dormir, né? Então, de noite, eu estava lendo um livro, eu estava assistindo um filme. Uhum.
E o que é que você pensava nessa época do teu futuro? Como eu nunca fui muito ganancioso ou muito preocupado com essas coisas, eu sabia que eu tinha apenas trabalhar e me manter na linha. Perfeito. Eu sabia, isso aí eu sabia que eu tinha que fazer. Certo. Eu sabia que questões de saúde não adiantava eu pagar plano de saúde, eu fazer isso ou aquilo, porque isso aí no meu coração eu já sabia. É Deus que vai decidir. Se eu vou É. morrer, se minha doença vai progredir, vai regredir. Eu já tinha perdido várias pessoas que eu amava de várias maneiras. Então, a questão da morte, eu já sabia como é que era. Mas a questão que mexeu assim comigo para ter eu me afastado um pouco da igreja nessa época, o que deveria ter feito com que eu me aproximasse, porque eu cresci aprendendo, meus pais me ensinando que tudo tinha que ser com verdade, Uhum. que não podia ter trapaça em nada, que você deveria ser uma pessoa pagadora das suas contas, você não devia mentir. Esses valores que também nós aprendemos na igreja, eles aprenderam isso lá também. E E aí, pega como é seu que pai se deu? Como é que se deu o teu retorno? Como é que se deu o teu isso, retorno para a igreja e a para a igreja. continuidade do teu trabalho, de estudo? Sim. O meu retorno para a igreja se deu com, querendo ou não, né? Foi uma mágoa que eu guardei do meu pai na época, mas hoje, graças a Deus, isso não existe mais. Tá certo. Deus restaurou isso aí. Amém. Minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, ela foi internada com suspeita de H1N1 na época. E por ser diabética, dificilmente um diabético com insuficiência respiratória, Uhum. ele É, consegue verdade. persistir. Ali tem que ser milagre de Deus mesmo. O médico falou comigo, Marcelo, eu nunca vi nenhum diabético sobreviver. E se eu conheço alguma história de alguém que sobreviveu, foi um colega de trabalho me relatando que foi milagre de Deus. O Com médico ele essa não conseguiu questão da, com essa para mim. questão da insuficiência O olhar respiratória, não é isso? isso. Aí Você ele tinha só que conseguiu me falar idade? essas coisas. Você, Eu tinha 24 anos quando minha mãe faleceu. certo, certo. E eu já tinha. E aí minha depressão voltou com muita força. Minha mãe era minha melhor amiga, a gente trocava ideias sobre todas as coisas, sobre Deus. A gente já tinha voltado a ir para a igreja, inclusive Certo. para ela se recuperar da depressão dela, porque ela foi uma mulher que ela foi abandonada. E isso para uma mulher superar isso é muito difícil. Minha mãe casou Verdade. virgem, deu 3 filhos para um homem. Minha mãe era uma mulher linda. Como que uma mulher dessa vai, né? Mas minha mãe me É. surpreendeu. Ela morreu pregando Jesus para mim. Ela morreu Amém. pregando Jesus. Ela morreu falando meu filho e com dificuldade para respirar. Ela estava com a máscara e eu estava no quarto dela. Seu pai foi o único homem que eu amei. Aí ela colocava máscara, se recuperava. E eu, mãe, não pode tirar a máscara. E eu não queria falar do meu pai, eu queria que minha mãe se recuperasse. É, verdade. Na verdade, não porque eu tinha raiva ou nada, é porque o importante para mim, porque eu percebi que daquela vez não ia ser uma internação e ela ia voltar para casa. Eu percebi que estava diferente. Certo. E aí ela pegou e falou: perdoa o seu pai, meu filho. Foi o único homem que eu amei. Aí eu abaixei a cabeça e aí eu percebi, meu Deus, é a despedida da minha mãe, né? Eu já no meu coração, né? Certo. Ela pegou, me mandou perdoar o meu pai. Aí ela pegou e deu um suspiro e falou: Senhor Jesus, me ajuda. Eu não sei se foi
Me ajuda, ela orando por mim, Certo, porque ela sabia que eu tinha embrutecido muito o coração contra o meu pai. perfeito. Ou se foi um Senhor Jesus me ajuda por causa da convalescência em que ela se encontrava, mas eu sei que ela clamou o Senhor Jesus. Perfeito. E aí ela expirou. Na hora, aqueles olhos lindos e verdes que ela tinha ficaram cinzas. Hoje eu consigo contar com mais facilidade. Mas por exemplo, eu demorei muitos anos para chorar a morte da minha mãe. Eu travei. Eu lembro que eu tive que ligar pro meu amigo, um dos meus melhores amigos, e falar com ele, ó, eu não estou em condição de dirigir, de fazer muita coisa sozinho, não. Eu preciso de alguém aqui para me auxiliar. Ele, o que que foi que aconteceu? Aí falei, minha mãe morreu. Ele falou, nossa. Ele chegou lá, ele teve que ir com outra pessoa, porque ele também não ficou em condição de poder de dirigir, porque ele também amava muito a minha mãe. Ele chegou lá chorando, mais do que eu, que tinha sido o filho ficado órfão. Aí ele me abraçou, aquele jeito dele, não, não esquenta não, não esquenta não. Eu tô aqui com você, meu irmão. E Aí você decidiu continuar o teu preparo acadêmico, né? E aí com a decisão que você viu que é o seguinte, sozinho você tinha que se virar na vida, né? na verdade, como a minha depressão tinha dado uma gravada, a minha tia Débora, Uhum. que na verdade eu considero ela mais como minha irmã, que foi uma tia que praticamente foi criada junto com a gente, né? Ela viu que eu não estava muito legal. As vizinhas viram que eu não estava muito legal, fizeram para ela. Eu não estava nem me alimentando. E elas levavam comida para mim em casa e eu não conseguia comer. Aí minha tia praticamente ela me sequestrou, né? E deixou na casa de um tio meu muito querido. Eu fiquei uns dias na casa dele lá em São José dos Campos, dei uma recuperada na questão da alimentação Isso e em tal, São mas Paulo, São José dos Campos, e São Paulo. é, aí eu fiquei fortinho de novo, comecei a corar de novo. E eu gosto. E esse tio era aquele tio bagunceiro, que você sempre tem um tio bagunceiro, né? Que gosta de brincar com os É, meninos. É esse verdade. tio. Ele me deu uma animada, fui pra casa dela, mas eu só sabia deitar e ficar quieto. A tia orando por mim, orando por mim. E aí ela pegou e fez a minha inscrição na questão acadêmica. Hum. Não, você não vai fazer computação, não, mas eu gosto mais de computadores. Não, mas automação inclui tudo. Eu falei, ela tem razão. Ah, então tá bom. Como é o nome do curso? Automação industrial. A Hum, automação industrial, ela facilita a vida humana em todas as coisas, no sentido de que o homem, quanto menos contato ele tiver com a produção, no sentido dele se machucar ou se esforçar, certo. por exemplo, o portão automático da sua casa, numa garagem, já é uma automação. É a Hum. máquina trabalhando para o homem. Quanto menos esforço E tiver aí com o você homem, estava numa área muito promissora ali, né? Porque São José dos Campos e toda aquela área ali industrial. São Paulo é um celeiro industrial para o mundo inteiro, né? Essas são é, áreas muito promissoras. Com certeza você teria um bom resultado nessa área. eu cheguei a ganhar muito dinheiro com essa área. Eu cheguei Uhum. a trabalhar numa empresa multinacional que só eu podia montar o módulo superior dos elevadores da Atlas, da Atlas e da Schindler. Sei, Tinha que ser a minha assinatura, certo. senão eu não passava no controle da qualidade. Aí depois, como eu sempre gostei de conversar, eu gosto de interagir com pessoas, Uhum. eu acabei indo para o mundo comercial, eu fazia vendas técnicas. Uhum. Passei por isso, saímos de Boituva, voltamos para a capital, e tudo começou a fechar no sentido de eu continuar lá. Eu vim para cá. Entrei numa empresa maravilhosa. Era uma empresa que ligava e perguntava como é que estava a sua família.
Pra você ter noção da empresa que eu tava. Ganhava super bem. Era a Margírios. Eu saí da Chimerza, que é uma muito boa. Uhum. Mas eu sabia que a vida não é só dinheiro. E eu usava meu dinheiro, ó, você tá precisando de dinheiro? Ajudei meus irmãos, meu irmão desempregado que saiu lá de Minas também, que ficou lá na casa da nossa mãe. E Ele essa vendeu. história de você ir para a Bahia, essa história de você ir para a Bahia, como é que se deu isso? Por que você foi para essa cidade aí na Bahia? Primeiro eu descobri que eles ocultaram de mim que meu pai tinha infartado uma primeira vez. Tava para infartar, Uhum. aliás. Tava para infartar. Certo, certo. E Pré-infartado. fez isso, tá, e fez uma cirurgia, realizou uma cirurgia do coração. O que aconteceu, na verdade, foi que ele teve um AVC logo após a cirurgia. Uhum. Ele já estava de Certo. pé, andando a pé na rua e tudo. Ele estava num churrasco, no aniversário de uma menininha. Eu acho que era sobrinha da minha madrasta, uma coisa assim. Mas você não estava morando com ele, você estava em São Paulo e ele na Bahia. Paulo e ele na Bahia. E aí eu fiquei Uhum. sabendo disso. Isso acabou com o meu coração. Na hora veio as palavras da minha mãe na minha mente. E eu já estava congregando em Boituva. Uhum. Em Boituva eu já estava congregando. Eu só não tinha descoberto que eu era um cristão calvinista. Um cristão na. Que era um E, predestinado. Você estava congregando em qual igreja você estava congregando? Madureira foi uma Assembleia de Deus que eu achei lá, em Boituva, Uhum. que não tinha essas questões muito voltadas para profecias, era uma coisa assim, bem Assembleia das Antigas, daquela que o pastor prega o Certo. inferno, criança chega em casa e pede para dormir com a mãe, com o vô, dependendo quando não tem pai. Ô pai, deixa eu dormir com você, pai, porque, É, ô pai, tu sei. vai pro inferno. Na Assembleia que pregava a Bíblia. É, é. Que eu procurei uma igreja batista lá, mas não tinha. Porque Uhum. essas coisas de revelação, de profecias, estavam me incomodando. O cara lia o livro de Êxodo, ele não pregava o que ele leu. Ele começava a falar da vida particular dele. Uhum. Aí eu olhava assim, Experiencial, experiencialismo, né? Porque ou esses então ele grupos pegava o para texto, espiritualizava o texto, é fechava o começava. testemunho, o testemunho de vida é muito importante, é rico, deve ser contado, mas o experiencialismo, sem ter base, sem base bíblica, né, lê o texto só como pretexto, e aí começa a contar. Tem uma experiência que eu vi muito interessante. Aqui em Recife, tinha um bandido chamado Galeguinho do Coque. Esse homem era o terror, terror. Ele foi preso, ele cumpriu a sua cadeia e ele aceitou a Jesus e começou a pregar. E aí meu sogro, meu saudoso sogro já falecido, era pastor da igreja presbiteriana do Ibura, aqui em Recife, e levou ele lá. Rapaz, a igreja encheu, gente pelo lado de fora, por todo canto, porque o cara era famoso, o Galeguinho do Coque, matou muita gente, fez muita miséria, todo mundo queria ouvir. E aí estava todo mundo a posto para ouvir a vida do Galeguinho do Coque. E ele começou assim: eu sei que vocês estão aqui querendo ouvir os feitos do Galeguinho do Coque. Galeguinho do Coque morreu. Aqui está Edivaldo, que era o nome dele. Edivaldo. E eu vou falar para vocês do que Jesus fez na vida de Edivaldo. Abriu a Bíblia e Bíblia. E nada de miséria de vida do passado. E o povo ficou Esse decepcionado. é o evangelho. O povo queria ouvir era a miséria do que ele fazia, do que ele matava. É impressionante isso, como acontece, né? Mas aí eu vi que Deus tinha transformado esse homem, porque depois, lamentavelmente, a polícia pegou ele, matou e disse que ele tinha voltado, mas foi mentira.
Porque um dos esquemas, às vezes, da bandidagem que tem dentro da polícia, não a polícia, mas existe os bandidos, é não deixar o cara se livrar para ficar roubando para eles. E aí ele, na certa, não quis, mataram ele. Mas o testemunho dele foi forte. Mas me diga uma coisa, aí você já estava bem de vida lá, e por que você foi então para... Como é o nome da cidade que você está? Ibirapuã. Ibirapuã, Então, no sul da Bahia, não é isso? extremo sul da Bahia faz divisa com Nanuque, Minas Gerais. Tá vendo como Eu, eu conheço geograficamente as coisas? Porque você tinha me dito, eu nem nunca tinha ouvido falar o nome da cidade. Você é tinha me porque dito. eu vou te Então eu tenho contar uma boa memória, uma apesar de vez eu esquecer às vezes das coisas, mas eu tenho. Mas continua. Aí, por que você sentiu o desejo e voltou aí para, como é o nome mesmo que eu esqueço o nome da cidade? aqui se chama Ibirapuã. É um nome Porque, indígena. porque você, sim, o que é que significa isso? Então, ficou um nome indígena, as pessoas não sabem dizer o significado aqui hoje. Aqui Certo. antes era um lugarzinho que tinha um nome, um nome ruim até, e por causa de uma coisa má que aconteceu, Uhum. se chamava Pela Jegue. Uma mulher jogou um Pera. caldeirão de água fervendo e pegou no jeguinho, e o Nossa. jeguinho saiu pulando. E aqui era uma aldeiazinha. Aham. Eu não sei se era porque a rua era alta e ela jogou da janela e tinha um jeguinho lá embaixo. Eu não sei como foi realmente a história. Não, tinha esse Quantos, apelido, esse lugar. Pela Jegue, e quantos habitantes tem hoje aí em Ibirapuã? Olha, contando com as pessoas que moram assim, que Na aqui área já rural? é zona rural mesmo. Certo. Deve ter no máximo 10 mil habitantes. No máximo. Bem, bem pequena mesmo, né? Bem pequena. É, eu conheço aqui desde que eu sou criancinha, porque como meu pai é natural daqui, é lógico que Não, a gente visitava aqui. Aqui perfeito. tem uma festa tradicional que é uma vaquejada. Eu acabei vindo para Uhum. cá porque aquelas palavras da minha mãe, que foi a parte onde eu parei, vieram Sim, na hora. sim. E eu ainda cometia algumas atitudes de rebeldia por causa dessa má relação que eu tinha com meu pai. Uhum. Porque querendo ou não, se você não cumpre o quinto mandamento, que é honra o teu pai e tua mãe, você Uhum. não tá bem com Deus. Não tem como você estar bem Perfeito, com Deus. perfeito. Na hora veio, eu falei, eu tenho que perdoar o meu pai em vida. Meu pai foi preservado por Deus aqui, não deu sequela, não deu nada. Ele passou mal do lado do hospital, de tão bom que Deus é com ele. Foi menos, um quarteirão, e o quarteirão daqui é pequeno, que a cidade é pequenininha. Aqui você atravessa a Uhum. cidade de a pé 15 minutos. Uhum. Foi bem Atravessa a atendido. cidade em 15 minutos. A Mas é pé, de a aí pé. onde tem. Me disseram que tem uma cidade que tem uma placa assim. Seja bem-vindo. Quando você passa da placa, atrás da placa tem volte sempre. É aí É também, tipo, não? é quase É isso. uma rua só, né? Tem Mas é uma um povo vilazinha bom, né? É um povo que amigo, família. aqui o pessoal é bem receptivo, sim. É difícil você não ser bem recebido aqui. As pessoas gostam, Uhum. gostam. Mas Ainda aí me mais diga uma coisa, você voltou, você foi para aí por causa do eu seu vim, pai, para cumprir aquilo que sua mãe tinha pedido, não é isso? E como é que se deu? sim, meu pai estava numa cama e tal. Eu vi meu pai convalescido e eu nunca tive problemas com o hospital no sentido de quando era comigo, quando era uma cirurgia minha, quando eu ficava internado, mas era o meu pai. A gente já tinha vindo aqui Hum, passar férias, aquelas visitas que tem, né? Que o juiz, que a lei em si isso, do Conselho do Estatuto da Criança e do Adolescente exige, né? perfeito, Também para não haver nenhum perfeito. tipo de alienação parental. Minha mãe nunca falou mal do meu pai pra gente. Certo. Ela deixava a gente ver a história por si mesmo.
Mas eu, como primogênito, as coisas sobraram para mim. E eu falei, essas Uhum. responsabilidades não eram minhas. Mas Certo. eu também não conseguia ver que eu era um abençoado porque eu podia suprir aquelas coisas que acabaram vindo para minha mão. Eu fiquei doente Perfeito. depois, com a depressão e tudo, agravou um pouco, mas Deus nunca deixou faltar nada. Passamos aperto, Mas, passamos. mas Deus esse momento, quando você encontra seu pai nessa situação, o que é Eu que você decidi aproveitar pensou? toda a minha vida em São Paulo. Não interessa, Hum, eu sabia que eu podia continuar ganhando bem e visitar certo. meus clientes de vez em quando. Eu podia resolver tudo por e-mail, por telefone. Mas não, eu preferi fechar o contrato e vim para cá. Hum, certo. Vim pra cá. A convivência com a minha madrasta foi um pouco difícil no início e tal. Meu pai pedindo para eu vim para cá, meu filho, vem para cá, meu filho, fica comigo, fica comigo. Eu falei, lógico, lógico. Hum, Não precisava, sabe aquelas coisas que você não precisa pensar? isso. Está no coração. Só mudou na hora, era o meu pai. Era o meu pai. Não precisava conversar muito comigo, era o meu pai. Perfeito. E Deus começou a trabalhar ali, a gente já se perdoando, já voltando a ser amigo, e ele voltando a ser o meu herói de infância, e um cuidando do outro, o outro cuidando do um. Que isso é pai e filho, né? Por mais que você seja um pai, eu ainda não sou pai, eu ainda não casei. Você vai ser cuidado pelo seu filho de alguma forma, seu filho vai te ensinar alguma coisa de algum jeito. Uma queda do seu filho, você vai ter que aprender alguma coisa, porque você não sabe tudo. Uhum, Um aperto que você passa diferente, sozinho, você tem que aprender alguma coisa nova para aprender a se virar. Agora imagina uhum. quando você é pai e você não é Deus. Você tem que aprender a rogar a Deus, né? Aí como é que se E deu essa reconciliação com ele? foi uma coisa extraordinariamente natural, foi milagre de Deus mesmo. E depois a gente voltou, começamos a tocar nos assuntos que nos incomodavam. Naturalmente, pai, aconteceu isso, filho. E depois eu entendi que, por mais que você seja velho, novo, criança, você é um pecador. Os mesmos sonhos que você tinha quando criança, muitos deles você ainda quer realizá-los, mas muitos você teve que abrir mão. O É. meu pai, ele errou sim, mas eu também cometi muitos erros. O meu pai, ele, ele errou, mas quem sou eu para condená-lo para sempre? A justiça está na mão de Deus. E outra, por que eu não posso aliviar a carga do meu pai? Eu sou filho dele, eu tenho que ajudar a carregar as coisas para ele. E não jogar mais peso. E Deus mostrou. Antes dele falecer, ele conseguiu confessar a Jesus? Não, meu pai é vivo. Se bobear, ele é Ah, mais está vivo do que vivo. eu. Ah, desculpe, É, eu não tinha entendido. Certo. não, tá vivo ainda. Pescador. Ah, é? Aí ele fez a segunda cirurgia do coração. Eu tinha tentado voltar para São Paulo de novo. Certo. Depois da segunda cirurgia que eu vi que ele ficou bem, trocou o cabeçote e o cárter. Aham. Que primeira vez ele fez as mamárias, se eu não me engano, foram 4. 4. Isso. Aí depois, o Eu, que me eu, assustou foi o PC, que aí ninguém conseguiu esconder de mim, porque ninguém me avisou que meu pai operou do coração a primeira vez. aham, Não sei se para eu perfeito. não me ficar assustado, não sei se tentaram me poupar ou se tentaram nos afastar, não sei o que foi, não posso falar com propriedade sobre isso. E nisso, meu pai, falei, pai, você tem que ficar tipo, não, eu já tô bom já vou trabalhar. Ele era secretário da prefeitura, ele, É. o peito realmente já tinha fechado. O pai, mas o médico falou, tantos dias, você vai voltar muito antes do que o médico falou. Não, É. tô zero bala.
E a segunda cirurgia foi a troca da válvula aórtica. O que preocupava na segunda cirurgia é que uma das mamárias nos exames certo. mostrava uma interrupção nela. Mas, na verdade, o que o médico tinha medo de mexer, não precisou mexer. Quando fecharam ele na primeira cirurgia, acabou que dobrou essa mamária. Ele só desdobrou e colocou ela na posição correta. Certo. Nossa, Deus é benevolente demais com meu pai. Ô Marcelo, nós estamos a 15 minutos para as 8, começamos às 19h05 mais ou menos. Eu não sei no Vamos. Facebook aqui se corta, porque em outras mídias com 40 minutos, 1 hora, corta. Então, eu queria aproveitar agora para saber do teu trabalho missionário aí. Você chegou, então você foi morar com seu pai, e como é que você decidiu fazer esse trabalho missionário? Eu vi que as congregações aqui, elas não pregam Jesus para dar vida eternas. São meios de negócios. E algumas que realmente tentam pregar o Senhor Jesus, elas não têm expulsão suficiente e mistura misticismo, pragmatismo, por causa dessa miscigenação étnica que nós temos no Brasil. Uhum. E esse misticismo que já tem na cultura brasileira, eu falei, eu preciso entender melhor essas coisas. Eu preciso estudar. Eu preciso de um seminário. Eu orava de chorar, eu pedia para Deus ajuda, e estudava a Bíblia, e entrava em sites de teologia e pegava textos de vários reverendos que eu amo. Por exemplo, o reverendo Hermes Maia, o reverendo Paulo Anglada, que jubilou tem pouco tempo. E Valdeci reverendos que Santos, eu não conhecia todos, não. O reverendo Ageu Magalhães, Ageu Magalhães, que certo. é bem, né, linha dura, que é aquele cara que eu falei, não, esse tipo de homem que tem que ter na igreja. E não pode mudar nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. O cara, ele tem que pegar a Bíblia e ele não sabe de mais e nem de menos, mas ele vai manter a Bíblia. Mesmo que você saiba pouco da Bíblia, por exemplo, mantenha o seu pouco limpo no seu coração e siga apenas aquilo que você sabe de Deus. Não aumente nem diminua. E eu fui para São Paulo. Fiz a prova do JMC, mas eu tinha que me sustentar. Voltei, vender material elétrico, material de automação. Mas eu não ganhava bem que nem antes. Fui morar com 2 tias. A minha tia Débora, que também não estava muito bem financeiramente dessa vez. E com minha tia Jerusa. As duas são irmãs, né? Elas eram irmãs da minha mãe. Começaram a brigar muito. E aí o ambiente foi ficando chato. Eu falei, ó, e viver que nem príncipe, a gente não consegue não. A gente tá no Brooklyn. A gente tem que procurar um lugar, porque o aluguel é barato. Dá para morar num lugar assim em São Paulo sem pagar isso tudo aqui de aluguel. O aluguel era caríssimo. O condomínio já era um aluguel, um apartamento bom. Brooklyn é bairro de bacana em São Paulo. Mas como eu estava no Brooklyn, é lógico, eu fui congregar na Presbiteriana do Campo Belo. Aprendi demais com o pastor Valdeci, com o amado pastor Valdeci Fábio Santos. Coutinho. Pastor Fábio Valdeci Santos, homem sábio demais, sabido demais, aquele homem na palavra de Deus. A homilha dele, nossa, que homilha. A disciplina de homilha dele, eu creio que não sou só eu que almeja ter uma disciplina homilética daquela, não. Porque Veja, o homem o sistema aqui concluiu, aí depois abriu para continuar.
eu não sei como é ainda o Facebook, eu não entendo bem. Agora, veja, eu queria te ouvir agora como é que você está fazendo no dia a dia missões aí, né? Como é que você está fazendo? Existe um local? Você está ligado, você é membro da Igreja Presbiteriana, não é isso? Sim, eu sou membro da Igreja Presbiteriana, com a graça de Deus, em Teixeira de Freitas. Fui muito bem recebido pelo reverendo Stanley e pelo reverendo Adélcio, juntamente Certo. com a amada congregação de lá. Povo maravilhoso, tem irmãos E como maravilhosos é que, demais então, ali. como é que você tem desenvolvido o trabalho missionário? Como é que você faz no seu dia a dia aí nessa cidade? Bom, depois que eu vi que eu não ia conseguir entrar no JMC, mesmo tendo passado na prova, porque tem a regra de que você tem que ser membro 3 anos na mesma presbiteriana, não é 2 anos aqui e 1 ano na outra presbiteriana. É 3 anos na mesma, Uhum. porque antes você podia ser um aluno especial e pagar do seu bolso. Deus me mandou de volta, Certo, porque até a minha vida financeira, ela não foi dando certo dessa vez em São Paulo. Colocou minha certo, tia, uma num canto, eu no outro canto, a outra no outro canto. Eu voltei. Eu certo. falei, Deus, eu estou no mesmo chão, ajoelhado, da onde eu te pedi para aprender sobre ti. Uhum. Aí só caí, começaram, Deus colocou no meu coração orações do tipo, de Deus é a terra e toda a sua plenitude. E nas conversas que eu tive com o pastor Valdeci, Marcelo, ele virou para mim, nunca menospreze um pequeno começo. Essa foi minha última conversa com o pastor Valdeci. Porque a gente viu que ia ser comigo mesmo. Deus não queria outro cara. Era eu. E eu falei, é, eu vi o que aconteceu com Jonas na Bíblia, né? O Paulo, tem jeito de fugir de Deus, não. Davi já falou que para onde ele vai, Deus está lá. O primeiro mandamento, Deus fala que tudo acontece diante da face dele. Deus é onipresente. Então vamos lá, né? Comecei a orar e tal, mesmo machucado da perna e mancando. Eu ia de porta em porta evangelizar. Aquele sistema da presbiteriana, quando elas começam a ensinar o seminarista. Eles dão uma folhinha para o seminarista aprender a quebrar o gelo com perguntas relacionadas aos 10 mandamentos. Aí eu coloquei uma bolsinha de couro que eu tenho a tiracolo para colocar a Bíblia, minha planilhinha com algumas folhas impressas, e ia e questionava, certeza da sua salvação, qual congregação que você é? Ah, eu sou romano, católico romano. Aí nesse caso eu pergunto, você comunga? Ah, eu vou um domingo sim, um domingo não. Você acha que você vai ser salvo? Você morreu hoje. Aquela mesma coisinha que está no seminário. Eu Uhum. comecei bem assim, daquele jeito. Aí no dia que eu escutei um cara falar, ah, deve ser um TJ. Nunca mais carreguei bolsinha tira-cola nem a planilha. Porque tá tudo aqui no meu coração. Eu levava só a Bíblia na mão Uhum. e dava um jeito de perguntar sempre no final se a pessoa queria receber devocional. Eu tenho um Uhum. registro que eu passei ali Perfeito. e mandar devocionais para as pessoas é importante. É muito Agora, importante, porque quais os você, locais que você decidiu trabalhar? você acredita Por exemplo, você que o primeiro escolheu o quê? que eu Um decidi bairro? trabalhar aqui mais distante, aqui em Ibirapuã mesmo, o bairro assim, mais carente, mais distante, eu comecei por ele, lá em cima, que se chama bairro da Jaqueira, já Certo. da árvore mesmo, lá tem muito pé de jaca. E Sim. aí eu vim, aí tem um bairro que chama Tony Pinto. São bairros novos, porque esses bairros não Uhum. existiam até pouco tempo em Ibirapuã. Certo. O senhor acredita que o bairro que eu comecei a evangelizar, assim, não, eu vou evangelizar primeiro tal bairro, foi o bairro que Deus nos contemplou com Lote. Eu Hum. não sabia que eu Ah, tinha é? Lote ali. Quer dizer, já tem um Eu, local para eu construir um templo? vou te falar Puxa! mais. Deus E nos como deu é que um se deu lote na isso? avenida.
na Na avenida do avenida. local. Ele E não deu no quem meio. doou isso? Como foi que aconteceu? Deus foi me dando sabedoria, Deus foi me dando sabedoria em orações. Eu falei, pô, se através de Romanos 13 eu sei que todas as autoridades provêm de Deus, e na Bíblia está escrito que de Deus é a terra e toda a sua plenitude, Uhum. eu vou atrás das autoridades daqui. Aí aconteceu que eu tentava falar com o prefeito, ele queria me atender, mas ele ou estava viajando, resolvendo as coisas da cidade, coisas estaduais, pegar dinheiro público, às vezes ele tinha que se reunir com pessoas de outro escalão, né, de outro poder executivo, o judiciário, para resolver outras coisas para a cidade, parcerias com outras prefeituras e tal. Aí aconteceu do meu pai encontrar com o secretário da Agricultura. Ele estava na calçada aqui de casa. Ô, vamos entrar, Uhum. vamos almoçar aqui, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Mas Uhum. querendo ou não, é o secretário, né? O secretário não dá bola. É, Aí era o é. Vinícius Chácara, secretário da Agricultura aqui da cidade. Olha pra você ver como é que Uhum. Deus faz. E meu pai faz a senhora moqueca de peixe, né? Quem come da moqueca de peixe do meu pai quer passar em casa mais vezes. Eu te garanto isso. Uhum. Não é só pescador, não. Ele sabe fazer o peixe. Sabe, né? Hoje, inclusive, nós tivemos aqui em casa, que estava muito boa. Uhum. Comemos da moqueca e tal. Aí, no momento oportuno, enquanto a gente almoçava, eu ia orando comigo no meu coração, conversando com Deus, me dá sabedoria para usar as palavras certas, Deus. Toquei no assunto com ele. E aí ele falou, ele se agradou da ideia. Uma igreja, Uhum. Marcelo, uma presbiteriana? Como que é a Uhum. presbiteriana? E a gente foi conversando durante a semana. Eu apresentei aquele vídeo de aniversário de 150 anos da presbiteriana. Apresentei aquele Uhum. outro vídeo presbiteriana que fala sobre o nosso é o nosso pioneiro, né? Sim, O, acho bom. o Ashbel. Aí mostra o trabalho da presbiteriana, mostra aquele barquinho encostando nos Uhum. lugares, dando medicação para a população indígena e tudo e tal, falando sobre o trabalho da presbiteriana, que ele envolve a sociedade e cuida do povo e ama o povo com a palavra de Deus. Não é um Uhum. trabalho social apenas, não é um trabalho social. O trabalho social, ele é fruto das boas obras da fé. Ele Perfeito, acontece por causa do amor que Deus põe no nosso coração. perfeito. Entendeu? Tem que deixar isso bem claro. Eu deixei isso bem claro para ele. A gente não é um trabalho social. Uma igreja não é um trabalho social. Marcelo, o tempo vai passando e é muito rápido, mas a gente vai ter outro momento. Então, a gente tem 5 minutos. Aí queria que tu falasse aí qual é o teu desejo aí, o que é que Deus tem colocado no teu coração. Já tem o lote, então precisa construir a igreja, não é verdade? Construir o templo. Tem decidido já nesse teu trabalho pessoas que decidiram a Jesus Cristo? Ah, com certeza. Já tem famílias que estão só aguardando essa questão da pandemia baixar poeira para ser melhor discipulada. Mas pelo WhatsApp eu mando a confissão de fé de Westminster. Vou discipulando com vídeo aulas do pastor. Eu amo demais esse pastor. É o Ricardo Moura Lopes Coelho. Deus tem me abençoado. Uma igreja lá dos Estados Unidos me adotou Amém. através da minha amizade com o pastor Donizete, que ele é pastor na Igreja Batista, como que é? Independent Baptist Church. Eu tenho amizade com ele. Ele me apresentou uma missionária chamada Ariane, a irmã Ariane. Que gracinha. Ela, ela é uma pessoa muito linda e muito preocupada com as coisas. É uma mãezona. Deus deu um Não. coração de mãe para adotar muitas pessoas. Ela tem um trabalho missionário chamado Café com Cristo. E esse trabalho missionário, eles me deram o seminário completamente pago, que é Certo. o Seminário Batista Charles Spurgeon.
Antes do Online, seminário que online, eu online, online, né? esse é Certo, online. Eu já havia certo. feito o seminário, aquele básico, livre, presbiteriano, Seibel, Sei, Bel. o Certo. Seibel, né? Que prepara a teologia básica de qualquer presbiteriano que vai começar algum trabalho na igreja, Então, seja ele Marcelo, missionário, seja ele. me permita o seguinte: a pandemia trouxe muitas dificuldades, muitas, mas também trouxe oportunidade, porque pela Bastante. internet, pelo que eu estou entendendo, você não teve condição de fazer presencialmente uma capacitação teológica, mas pela internet você está fazendo por bons seminários, né? E uma outra coisa, também a dificuldade de fazer o evangelismo pessoal presencial na pandemia, você tem feito isso pela internet, pelo que eu entendi. Agora me diga uma coisa, aí na cidade já teve casos de Covid? Teve bastante casos de Covid, só Uhum. que pela instrução que o mundo, né, não é só o nosso governo, né, para falar, joga na culpa do nosso governo apenas. O mundo ficou sem instrução praticamente para reagir Certo, quando veio essa pandemia. Essa que é a verdade. perfeito. Nós estamos aprendendo a combater melhor isso agora. E eu falei, eu sou cristão, eu não tenho medo de morrer porque eu tô com Cristo. Se eu morrer, eu tô com Cristo. Inclusive, Mas faleceu uma você pessoa. segue as orientações básicas Sim. para não. Uhum. Na Máscara, verdade, eu já. higiene pessoal, distanciamento social. Minha família inteira já pegou Covid. Com a Foi? sabedoria de Deus, nós estávamos tomando a medicação preventiva. A gente estava tomando azitromicina, a ivermectina, a hidroxicloroquina. Quando Você, veio, veio com você chegou a pegar, você? sim, eu, meu pai, agora a minha madrasta, inclusive até hoje ela tem reflexos da Covid, ela As sequelas, o olfato sequelas. ou o paladar dela não funciona. Ah, mas tá salgado ou tá doce esse negócio? Aí, Qual, e a qual os coisa tá sintomas apertando. que você teve? Que sintomas você teve? Eu senti uma fadiga muito grande, eu sentia muita fadiga, um cansaço que uma Hum, pessoa jovem que nem eu, um homem hum, assim de 36 anos, você fala, não, o vigor do meu corpo não tá normal, era para eu estar certo, mais forte. perfeito. Mas eu fui nos lugares, Deus colocou para eu ir nos lugares das pessoas que podem morrer. Frentista, posto de Certo. gasolina, pessoal de Estão supermercado. mais Inclusive, eu vulneráveis. abri um Agora, trabalho em teve supermercado. algum caso de morte? Teve algum caso de morte na cidade sobre Covid? Que eu tenho certeza, com os dados que a gente recebia da prefeitura e tudo, se eu não me engano, foram 3 casos confirmados até agora. Certo, Que eu tenho certeza, da última vez que eu li o relatório, foram 3 casos. perfeito. Agora o resto foram controlados, as outras Bem, mortes foram mortes naturais de outras doenças. bem, Nós já bem temos a baixo. campanha. Uma Hã? cidade de 10 Desculpa. mil habitantes, 3 mortes, é realmente bem baixo o índice, né? Mas, querido, o tempo passou, infelizmente, hoje a gente vai dar uma parada, eu ainda nem jantei, não jantei, vou jantar ainda. Então, eu queria a tua Graça tem palavra já final aí, tuas a considerações palavra finais, porque a gente vai ter outro momento. Então, por favor, fica à vontade aí para certa, tuas considerações finais. na Polícia Militar e no SAMU. Uma palavra final que eu tenho é que vocação, ser um missionário ou um pastor, não existe cristão que não é missionário. Você não proclama Certo. Cristo, tem alguma coisa de errado no evangelho que pregaram para você,
ou alguma coisa de errado no seu cristianismo. Se oriente com seu pastor, reveja o seu discipulado com ele, ore a Deus e peça muito entendimento, porque não tem como uma pessoa que é atropelada por uma carreta e se machuque ou a ponto de morrer, que não tenha sequelas tão grandes. Não tem como uma pessoa ser atropelada por um caminhão e não ficar com grandes marcas. Aí uma pessoa é acertada por Jesus Cristo, não vai ter marcas? Não tem como você não falar do seu Senhor, o Senhor da sua vida, o Senhor que salvou você de você mesmo e da ira de Deus. Não tem como você não falar desse Senhor para alguém quando você realmente o conhece. Não tem como. Ok, querido, muito boa palavra, Deus te abençoe. Eu gostaria, nesse momento, orar por você, pelo esse ministério, e a gente vai ter outro momento. Vamos marcar outro momento também. Vamos marcar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos aqui de conversar com o Marcelo Luiz, esse jovem determinado a pregar o Evangelho. Ser com ele, Senhor, com essa sua cidade. E, Senhor, ajuda para que ele implante ali, não meramente as quatro paredes da igreja, mas principalmente pessoas, o corpo de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, ali nessa localidade. Ser com ele, seus familiares, seu pai, sua madrasta e todos os seus parentes e amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Querido, Amém. Um abração, Deus o abençoe. E Coração, continuamos os contatos ali no... Abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe. Foi. Se você abrir o frasco do éter, vai embora, não tem quem segure. Mesma coisa a internet. Então, eu vou colocar essa nossa conversa e as pessoas que assistirem sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe. Amém. E até outro dia. Queria só deixar Manuela, especial para o irmão Sidney Gomes de Itaboraí, que em orações, e foi ele que me presenteou com o seminário Seibel, em orações e em questões de um irmão confessar um ao outro as dificuldades. Ele também é missionário, ele tem muitas responsabilidades lá na PMT. Foi um dos irmãos assim que mais me ajudou, caminha comigo, a gente troca ideia no WhatsApp aí direto e ora por mim, me escuta, e eu igualmente a ele. É importante você caminhar em Cristo para caminhar junto. Perfeito. Eclesiástico fala muito disso, né? É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda. Querido, um abração, Deus o abençoe e continuamos lá no WhatsApp. Um abraço.